Uso de conjunções em textos argumentativos. O esquema gráfico a seguir foi elaborado com informações do artigo A Importância das Vacinas. Então, nós temos aqui, ó, a opinião da leitora. Algumas pessoas não estão vacinando seus filhos. Acredito que essa atitude pode prejudicar as pessoas. Aqui é o esquema, tá, gente? Desse ladinho aqui são as frases que ela usou no texto. Argumento a favor da opinião. E por meio das vacinas é possível erradicar certas doenças como a febre amarela e paralisia infantil. Argumento contra a opinião. Mas há pessoas que são contra as vacinas, evitando a imunização. Isso possibilita a transmissão das doenças. E conclusão da autora, portanto, doenças que poderiam ter sido erradicadas voltam a aparecer ou não são eliminadas. Então tá aqui, né? O esquema do texto argumentativo. Aqui estão as frases, né, que corroboram esses tópicos. Agora, na letra A, no esquema, o que há entre a opinião da autora e a conclusão da autora? O que fica entre a opinião da autora e a conclusão da autora? É só olhar o esquema aqui, gente. O que tá entre a opinião da autora e a conclusão? O que está entre? Argumento a favor da opinião e argumento contra a opinião. Isso aí, muito bem. Tá? Argumento a favor da opinião e argumento contra a opinião. Muito bem. Agora, na letra B, que palavras introduzem o argumento a favor, o argumento contrário e a conclusão da autora? Quais são as palavrinhas aqui, ó? Vamos lá. Primeiro tá perguntando o argumento a favor. Qual é a palavrinha que está introduzindo o argumento a favor? Não, palavrinha. É a conjunção, gente, a conjunção. Andriele falou aí, repete, Andriele. Exatamente, aqui, ó, o E. Palavra, gente, vocês não sabem o que é palavra, não? Não é frase, é palavra. Eu sei. Então, aqui, ó, argumento contra. Qual é a palavrinha? Qual a palavrinha? Gente, o que é introdução? Introdução é começo, gente. Qual é o começo? Oi? Isso, aqui, ó, mas. E qual é a introdução da conclusão? Portanto. Isso aí, portanto. Tá? Então, lá na hora de responder, nós vamos ter que colocar assim, ó. Aproveita que tem 3 linhas. Aí na primeira linha vocês escrevam assim, ó. Argumento a favor. Põe um tracinho e bota E. Aí na outra linha, argumento contra. Põe um tracinho e bota mas. E na última linha, conclusão da autora. Põe um tracinho e escreve portanto. Então aqui vem falando assim. Então aqui a gente vai falar sobre as conjunções novamente. As conjunções são usadas para organizar as partes de um texto e estabelecer relação e sentido entre as duas partes, tornando o texto mais coerente. Então quer dizer, né? Falando de novo da conjunção, a conjunção ela junta duas partes do texto, né? Para que ela fique com sentido. Então nós temos aqui conjunções aditivas, tem como função inserir, quer dizer, acrescentar argumentos favoráveis. As conjunções adversativas servem para inserir, quer dizer, colocar, introduzir argumentos contrários. E conjunções conclusivas inserem uma conclusão, quer dizer, colocam, né, acrescentam uma conclusão. Complete as sentenças com as conjunções do quadro a fim de estabelecer relação entre as suas partes. Nós temos aqui, ó, conjunções aditivas. E, mas ainda, mas também e nem. Presta atenção aqui, gente,
que, olha só, é uma locuçãozinha aqui, ó, é mas ainda. Não é mais e a palavra ainda, é mas ainda, tá? Como aqui embaixo é mas também. Não é só mas, nem só o também, é mas também. Adversativa, contudo, entretanto, mas, não obstante, junto também. No entanto, junto também. Porém, todavia. Conclusiva, assim, então, logo, por conseguinte, que é junto, por isso também, que é junto, e portanto. Então, vamos lá, agora ver como que ficaria aqui. Há pessoas que não gostam de ir ao médico e preferem tomar remédios por conta própria. Contudo, esta não é a prática mais indicada nesses casos. Por isso, é importante fazer consultas regulares, evitando a automedicação. Agora, aqui na letra B. Cuidar bem de si mesmo significa não só se alimentar bem, mas também fazer exercícios. Porém, sempre há quem acredita em regimes e exercícios da moda. Logo, é importante não acreditar em soluções mágicas para manter a saúde. Na letra C, os alimentos orgânicos são considerados amigos da saúde e livres de agrotóxicos. Entretanto, esses produtos podem ser muito caros. Então, é possível que poucas pessoas tenham acesso a eles. Letra D. As vacinas não são as únicas formas de evitar doença, como a febre amarela, nem são a única forma de prevenir que essas enfermidades se espalhem pela sociedade. Todavia, é importante que a população esteja com a carteira de vacinação em dia. Por conseguinte, não espere até a próxima campanha e vá ao posto de saúde verificar se é necessário tomar a dose de alguma vacina. Então, tá aí para vocês conferirem. Aí, o que eu quero que vocês observem é que nós tivemos a utilização das três conjunções, a aditiva, né, a adversativa e a conclusiva. Sempre a primeira linha da frase, elas são os argumentos a favor. Então, nós utilizamos as conjunções aditivas. A segunda linha estava falando sobre os argumentos contrários. Então, nós usamos as conjunções adversativas. E a última linha era a conclusão da opinião. Então, usamos as conjunções conclusivas. Poderia ter sido, por exemplo, aqui no lugar de por conseguinte, como é da conclusiva, você poderia ter usado por isso, não espere até a próxima campanha. Ou assim, não espere, entendeu? Poderia ter trabalhado com outra conjunção conclusiva, não tinha problema. Leia o esquema gráfico a seguir e responda as questões. Nós temos aqui, ó, a opinião da autora. Algumas pessoas não... Aqui na terceira questão, leia o esquema gráfico a seguir e responda as questões. Aqui nós temos a opinião, argumento a favor, argumento contra e conclusão sobre o texto da vacina. Aqui nós temos algumas informações. Nós temos informações, são informações que complementam todos esses tópicos, tá? E aqui nós temos na letra A, no esquema, o que integra, né, o que acrescenta e une a opinião, os argumentos e a conclusão. Os argumentos tá no plural porque um é contra e outro é a favor. As informações e explicações que ampliam ou aprofundam os sentidos. Aqui, gente, sabe o quê? A gente pode dar uma paradinha aqui, ó. As informações e explicações que ampliam ou aprofundam os sentidos. Pode parar aqui. Aí, deixa eu explicar o que é isso. Tá vendo esses três tópicozinhos aqui? Eles estão agregando informações, tá? Aquelas informações e explicações, elas estão ampliando, quer dizer, aumentando e estão aprofundando, né? Quer dizer, estão falando mais sobre os sentidos, esses 4 sentidos aqui.
Eu tirei daqui para vocês não precisarem repetir a opinião, argumentos e conclusão, ok? E na letra B está perguntando que palavras introduzem essas informações. Agora aqui, as conjunções também podem ser usadas para acrescentar informações que vão sustentar opiniões e os argumentos. Então, nós temos as conjunções explicativas. Tem a função de inserir explicações e esclarecer a opinião. Conjunções causais e consecutivas servem para expressar as causas e consequências de um problema, tá? Ou da solução para um problema. Conjunções conformativas servem para acrescentar citação, quer dizer, alguma coisa que alguém falou, de especialistas ou dados de instituições, tá? Citação é tipo quando a gente fala uma questão assim, ó, cite 2 exemplos de não sei o quê. Então, aqui é acrescentar alguma coisa que alguém falou, tá? Seja especialistas ou dados de algumas instituições. Aqui, ó, nós temos exemplo das conjunções explicativas, pois, sendo usado antes do verbo. Porquanto, porque junto sem acento, e que. Causal, pois, depois do verbo. Porquanto, por isso que, presta atenção aqui, hein, que é por isso que. Uma vez que, visto que e visto como. E agora, conjunções consecutivas. Tal qual, tal que, tão que, tanto que, de modo que e de maneira que. E agora, para a gente conferir aqui, ó. As pessoas deveriam se vacinar porque elas ficariam protegidas das doenças. B. As pessoas deveriam se vacinar, por isso eu incentivo as pessoas a ir ao posto de saúde. C. As pessoas deveriam se vacinar de maneira que não se transformassem em portadores da doença. As pessoas deveriam se vacinar de modo que ninguém corresse risco de ficar doente. As pessoas deveriam se vacinar, pois os vírus podem ser perigosos para a sociedade. E F. As pessoas deveriam se vacinar, por isso há campanhas anuais de vacinação. Aqui vocês podem observar que todas as respostas têm a ver com o texto da vacinação. Aqui o que vocês teriam que observar? Teriam que observar a conjunção e completar com uma frase de acordo com cada conjunção. Esse primeiro porquê é explicativo. Então, você teria que explicar por que essa frase aqui de cima, as pessoas deveriam se vacinar. Por que elas deveriam se vacinar? Porque elas ficariam protegidas da doença. Ah, agora eu olhei, eu tenho por isso eu. Por isso eu, né? Por isso eu, você vai dizer por que você, ó, as pessoas deveriam vacinar, por isso eu, o que eu faço? Eu incentivo as pessoas a irem ao posto de saúde, eu incentivo as pessoas a se vacinarem, ok? E assim vai com todas as outras conjunções que vem depois dessa frase. As pessoas deveriam se vacinar. Pode ver que todas as frases são iguais, vem a vírgula e depois da vírgula vem os tipos de conjunção. Substitua as expressões destacadas por conjunções conformativas e reescreva as sentenças fazendo os ajustes necessários. Então, a gente tem aqui, ó, como, conforme, segundo, e temos na letra A. Na minha opinião, a vacina é uma importante medida preventiva, pois várias doenças já foram erradicadas por causa dela. Esse, na minha opinião, que está destacado, a gente vai trocar por conforme e repetir, tá, o restante da frase, fazendo os ajustes. Então, vai ficar assim, ó, conforme a opinião da autora, que aqui é na minha opinião. No caso do conforme, vai ser conforme a opinião da autora. A vacina é uma importante medida preventiva, pois várias doenças já foram erradicadas por causa dela.
Aqui embaixo nós temos assim, ó, temos ouvido notícias de casos de doenças que no passado tinham sido erradicados do nosso país, disse Noriani, analista judiciária federal. Nós vamos substituir disse Noriani por segundo Noriani, tá? Segundo Noriani, a única coisa que a gente vai trocar nessa frase da letra B é a conjunção disse, tá? A gente vai tirar o disse e vai colocar segundo. E o restante da frase vai ficar todinho igual. Agora aqui, gente, artigo de opinião. Que assuntos do dia a dia geram muita polêmica na escola? Vamos lembrar aí, quando vocês estavam lá na escola, o que gerava polêmica? Que as pessoas, uns concordavam, outros não, dentro da sala de aula mesmo. BTS na Minecraft. Mas o que? Eu escrevi isso, já sério. Não, pode deixar. Eu tô falando mais o quê? Porque, tipo assim, para outras pessoas tem outros assuntos. Vamos lá, galera, fala aí. Yasmin tava me lembrando aqui, ó, tretas de outras salas, às vezes algum comportamento de alguma menina de outra turma ou de algum outro menino, na hora de brincar, gente. Flamengo e Vasco, tia. Olha só, assunto do dia a dia que gera muita polêmica na escola, a hora da brincadeira. Que um quer queimado, outro quer futebol. Aí vocês estão brincando, dá problema, porque um diz que a regra é assim, que a regra não é, né? Então, tá vendo? Ó, olha só, vários assuntos que geram polêmica no dia a dia da escola. Vocês vão escolher algum deles e vão botar ali, né? Tipo, brigas durante os jogos, durante o intervalo. Também tem a questão de, às vezes, os alunos acham que é pouco tempo o intervalo é pouco tempo, que tinha que ser mais. Tudo isso aí gera polêmica. Camille, lembra que a gente jogava Uno e teve gente lá gerando polêmica? Né? Tinha gente lá que tava ficando com ciúme, porque lá na hora do intervalo a gente tava brincando de Uno lá na minha mesa. Então, depois de debatermos vários temas, a gente, para quem não fechou, pode fechar com a aula de educação física. E porque ali a gente poderia expor as opiniões a favor e contra dos fatos ocorridos e depois chegar a uma conclusão, né? A gente iria começar dando a opinião sobre a questão, né? Para depois a gente entrar com os argumentos a favor, depois os argumentos contras e chegar a uma conclusão. Aí na segunda questão tá aqui: que informações sobre um determinado assunto é necessário reunir a fim de desenvolver argumentos fortes para sua opinião? É possível pesquisar dados numéricos e informações técnicas, fazer um levantamento histórico do problema e entrevistar especialistas no assunto. No caso ali, o especialista seria, né, o professor de educação física. Então, aqui, ó, a gente vai encerrar a nossa aulinha de hoje.